o anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, dia 10, essa quinta-feira abençoada. Tempo de quaresma, tempo de penitência, de jejum, de oração, de misericórdia. Tempo de confessar nossos pecados, para que assim a gente ande com as costas mais leves, sem os fardos pesados dos nossos pecados, que às vezes nos curva para baixo, às vezes nos deixa tontos. Nós andamos até meio tortos com tantos pecados, quando não nos confessamos. É importante que a gente se confesse com todo o nosso com toda a nossa verdade, com toda a sinceridade, para que assim a gente possa se reconciliar com nosso Pai. E o evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso é maior do que nosso pai Abraão, que morreu, também os profetas? Quem pretende tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós disseis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe: então nem sequer 50 anos tem e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Tão alta revelação de sua divindade, seus adversários não suportaram. Então partiram para a violência. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes, quando a verdade é dita, quando a palavra de Deus exala em nossos ouvidos a verdade, nós também, às vezes, partimos para a violência. A violência verbal ou física. Muitos de nós, às vezes, se incomodam com a verdade, principalmente com as palavras do Evangelho, com a palavra de Deus, né? Quando diz que o salário do pecado é a morte, quando diz que devemos honrar pai e mãe, quando diz que não julgue para não ser julgado, quando diz para não roubar, não matar, não adulterar. Muitas vezes nós não aceitamos, nós ficamos revoltados. Muitas vezes as pessoas não querem acreditar, querem criticar, porque a verdade às vezes incomoda. A verdade também incomodou aqui os mestres da lei, os fariseus, os judeus, porque Jesus sempre trazia a verdade, e a palavra dele era forte, e a palavra dele é forte. A palavra dele até hoje ecoa pelo mundo todo com o doce sabor da verdade. Então que a gente também não possa agir assim, que a gente também não fique incomodado com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Meus irmãos, muitas vezes nós às vezes queremos viver na mentira, na falsidade, nos alimentando de coisas que não são boas para a nossa vida. Quantas vezes
nós encontramos pessoas que, para fugir do seu vazio, da sua mentira, se drogam, exageram no álcool, gostam de falar da vida alheia, porque elas procuram uma fuga para a falta de verdade, para a mentira. E a mentira nos leva cada vez mais ao pecado. A gente, para conseguir manter uma mentira pequenininha, tem sempre que inventar outra e aumentando, até que ela vai se complicando a história, que a gente não consegue mais manter aquela mentira. A verdade vem à tona. Às vezes estamos na mentira que somos cristãos, estamos vivendo a mentira que somos pessoas que não valorizamos o pecado. Às vezes estamos na mentira de que somos fiéis à esposa, na mentira que somos fiéis ao esposo, na mentira que vivemos com o suor do próprio rosto. É preciso analisar em nossa vida qual é a mentira que eu estou vivendo. E nesse tempo de quaresma, qual é a mentira que eu ainda preciso tirar da minha vida? Por que a verdade me incomoda tanto? Precisamos fazer essa autoavaliação. Nesse tempo de quaresma, nós como cristãos batizados, qual é a mentira que ainda estamos aceitando em nossa vida? Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, deixar que a verdade reine em nossa vida é doloroso. Às vezes nosso ego, nosso orgulho não permite. Mas quando a gente aceita a verdade em nossa vida, a gente se torna leve, a gente vive mais feliz, a gente vive uma liberdade que não tem dinheiro no mundo que compre. Deixe a verdade trilhar os seus caminhos. Deixe a verdade manusear a sua vida, o seu dia a dia. Você vai perceber que quando a gente abandona a mentira, quando a gente para de mentir para nós mesmos, a gente fica livre. Nada mais nos incomoda. Porque na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, o que incomoda a gente são as conclusões que a gente tira das coisas que acontecem. Não são bem as coisas que acontecem na nossa vida que nos entristecem. São os juízes que a gente faz. Às vezes pensamos uma coisa que não tem nada a ver. Nos incomodamos com o que as pessoas falam. Nos incomodamos com o que as pessoas fazem. Mas por quê? Porque ainda não somos verdadeiramente livres. O que nos afeta é o que nós... É como a gente trata as coisas. É como a gente interpreta as coisas. Se nós formos verdadeiramente livres e já não vivemos mais na mentira, nós vamos viver uma vida sem angústia, sem depressões, sem tristeza. Jesus veio, falou só a verdade. Mesmo assim, muitos não acreditaram, muitos perseguiram a Jesus, muitos queriam matá-lo. É preciso que a gente entenda também que às vezes em nossas vidas nós vamos sofrer perseguições, vamos ter que carregar nossas cruzes e no final vamos usar essa cruz para atravessar o grande abismo que separa os bons cristãos dos maus cristãos. Por isso que eu digo a vocês, não abandone nunca a sua cruz, seja ela qual for. Carregue e com o tempo ela vai se tornando mais leve. Você que recebeu um diagnóstico, você que está com problema de saúde, tenha fé. Tire esse peso da sua consciência, do seu coração. Entregue tudo na mão de Jesus e faça a sua parte. Faça o seu tratamento, tome os seus medicamentos e tudo vai dar certo. Que você possa refletir sobre o Evangelho de hoje, onde termina dizendo assim: então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Quantas vezes também nós somos apedrejados? Dentro da nossa própria família, dentro do trabalho. Muitas vezes as pedras vêm de onde você menos espera. Mas que a gente possa também fazer como Jesus fez. Não pegou em pedras para atirar em ninguém. Jesus saiu, se afastou. É importante que a gente também pense como vamos sair das pessoas, como vamos nos afastar daqueles que estão com as mãos cheias de pedras para nos apedrejar. Que possamos refletir sobre isso hoje.
agir com sabedoria e com inteligência emocional para não nos deixarmos contaminar por aqueles que querem apagar a palavra de Jesus em sua vida. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.